Olá, pessoal. Professor Fabrício Vaz, mais uma aula para vocês com o Microsoft Power BI. Nessa aula, pessoal, eu vou mostrar a principal diferença da fórmula SUM e da fórmula SUMX, SUMX. Quando eu vou utilizar o SUM, quando eu vou utilizar o SUMX, como que o SUMX, aí, né, o SUMX, ele vai me ajudar nos meus dashboards com o Power BI. Então vai ser uma super aula. Antes de iniciar a aula, eu vou pedir encarecidamente, curte nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe, né? Uma curtida do nosso vídeo ali nos ajuda muito, ajuda o YouTube a entender que é um vídeo bacana, que é um vídeo interessante, que foi uma dica interessante e vai passar a divulgar, né, essa nossa dica aí para outros usuários. Chega de delongas e vamos para a aula. Pessoal, seguinte, eu deixei aqui já importado, vou reduzir um pouco aqui a minha pessoa para não atrapalhar vocês. Eu já deixei aqui importado uma base de dados, tá? Uma base de dados sobre vendas, né? Uma base de dados referente a um dashboard de vendas, né? Uma base de dados de uma organização, onde eu tenho aqui código do cliente, nome do produto, nome do estado, código do vendedor, nome do vendedor, a data que foi efetuada a venda, o preço de custo, preço de venda e a quantidade. Então, eu vou mostrar aqui, em cima dessa base de dados, como que a gente pode utilizar o SUM, como a gente consegue utilizar o SUMX. E outra coisa, no final eu vou deixar uma outra dica especial. Acompanhe o vídeo até o final, eu vou deixar mais uma super dica no final. Então vamos lá. Seguinte, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é pegar essa data da venda aqui e vamos colocar ela, tá? Vamos colocar ela num formato mais amigável. Vamos colocar ela está mostrando ali a hora, só que eu não tenho a hora no sistema. Eu vou colocar ela nesse formatozinho aqui, ó. Vou marcar aqui, tá? E vou ordenar pela data, tá? Vou classificar aqui pela data, né? Ou seja, a data que ocorreu aquela venda. Não gostou do formato? Pode vir aqui, alterar, por exemplo, o formato da data. É bem fácil, né? Aqui nessa opção de formato, você consegue estar mudando ali o formato da sua data, ok? Então, beleza, perfeito. Então, eu tenho aqui o preço de custo e o preço de venda. Imaginem o seguinte, pessoal, eu preciso somar a quantidade de produtos vendidos. Eu quero somar somente aqui a quantidade de produtos que foram vendidos. Como que eu posso fazer isso aí? Para eu somar a quantidade dos vendidos, eu tenho que somar os dados dessa coluna. Então, eu vou utilizar a fórmula SUM. Então, a fórmula SUM, a fórmula de soma, né? SUM seria soma, né? Em português, eu vou estar somando toda essa coluna. Como eu vou somar a coluna e vou ter um valor único, eu vou criar o quê? Uma nova medida. Então, vou com o botão direito aqui na minha tabela e vou criar uma nova medida. Cliquei aqui em nova medida. O Power BI vai abrir para mim aqui, né, a barra de fórmula, correto? Eu vou estar aumentando aqui para ficar mais visível para vocês, tá? E vou chamar essa medida, eu tenho que dar um nome para a medida, de total produtos. Um pouquinho, total quantidade. Total quantidade produtos. Pessoal, caso eu queira descer para a linha de baixo, é só segurar o Shift e dar um Enter. Tá? Não atrapalha a fórmula. Tá? Às vezes você cria uma fórmula muito grande, né? E você quer ter mais espaço na barra de fórmula, dá o Shift e o Enter. E vou chamar aqui o quê? A fórmula SUM. Quando começo a digitar, ela já aparece ali para mim, tá vendo? Eu vou aqui com o tecladinho, dando a setinha para baixo, e vou marcar o SUM. Ou seja, vou somar, correto? Eu já chamei a fórmula DAX, soma, SUM. Vou aqui abrir o parêntese e vai me perguntar o seguinte, o Power BI, qual coluna você quer somar? Nós queremos somar a coluna quantidade. Então, começa a digitar aqui, ele já aparece para mim, ó. Dados, vendas, quantidade. Certo?
eu fecho aqui o parêntese, vou dar o Enter, automaticamente o Power BI criou para mim essa medida. Quando você cria uma medida, tá? Para você visualizar o resultado dessa medida, você precisa fazer o seguinte, colocar essa medida em cima de um visual. E quando você cria uma coluna, por exemplo, você consegue vir aqui nessa área de dados, né? Na visualização de dados, e ver o dado da coluna, né? Você consegue visualizar. Medida não, eu preciso colocar num visual. Eu vou clicar aqui em relatório, eu vou abrir aqui uma nova página, aqui uma nova aba, tá? Como se fosse no Excel, uma nova página, e vou chamar esse visual aqui, pessoal, tá? Esse 1, 2, 3 é o card, o cartão. Vou clicar no cartão, vou colocar o cartão aqui e vou arrastar a medida criada. Ela apareceu aqui no cantinho, olha. Total quantidade. Vou clicar na medida criada, eu posso arrastar para dentro do cartão. Então, o que aconteceu aqui? Eu tive 656 mil itens vendidos. Então, a soma dessa coluna quantidade, ela é o quê? Ela é 656 mil. Perfeito? Ótimo, bacana. Agora, o seguinte, Fabrício, eu tenho aqui o preço de custo, eu tenho o preço de venda e eu tenho quantidade. Eu não tenho uma coluna que tem informações do total da venda. Eu não tenho essa coluna, né? Eu posso criar uma coluna que vai multiplicar o preço de venda pela quantidade. Então, eu tenho aqui em cima no Power BI a opção nova coluna. Então, eu clico aqui em nova coluna, vou criar uma coluna calculada, né? E vou chamar o seguinte, de total venda igual. Vou dar o Shift Enter para ficar mais bonitinho, está um pouco grande, para que vocês possam visualizar. O que é o total da venda, pessoal? É o preço de venda, certo? Vou tentar reduzir aqui, ele está sumindo aqui, né? Vou reduzir um pouquinho aqui, ó. O total da venda é o preço de venda, vezes, que é o asterisco, quantidade. Dou um Enter. O que ele fez? Ele criou para mim uma coluna calculada, onde ele faz o quê? Ele pega a quantidade e multiplica pelo preço de venda. Correto? Quantidade vezes preço de venda. Agora o seguinte. Então, se eu tenho agora uma coluna que calcula que eu tenho o total de cada venda, eu posso somar essa coluna que eu vou ter o total faturado, né? Então, eu posso vir aqui, botão direito, nova medida. Vou chamar ela de total faturamento, tá? Total faturamento igual, Shift Enter, sum. Eu estou somando aquela coluna, né? Vou reduzir aqui um pouquinho. Coloco lá total, total venda. Dou Enter, né? Sum da coluna total venda. Apertei o Enter aqui, né? Eu consegui chegar no total faturado. Né? Então, eu utilizei aqui e entendi claramente o que é a fórmula SUM. Vou chamar aqui um outro cartão, um outro card, clico na tela branca, chamo um outro cartão e pego aqui o total faturamento. Então, o total faturamento foi 2,2 milhões. Tá? O que aconteceu aqui, pessoal? Eu precisei criar uma nova coluna, total venda, e multiplicar uma coluna pela outra, para depois somar essa coluna. O que aconteceu? Imagine que essa base de dados lá na sua organização, ela tenha 10 milhões de linhas. Eu criei 10 milhões de valores, né, dentro do Power BI. O que vai acontecer? Se eu preciso ter esses dados, ok, vamos criar uma nova coluna. Mas se existe a possibilidade de não ter que ter estes dados, né? Porque o que acontece? Quando você cria novos dados dentro do Power BI, dentro de um banco de dados, você vai aumentar a quantidade de dados. Quanto mais dados, mais espaço em disco, maior o tamanho do arquivo, maior é a lentidão daquele dashboard. Então, existe uma possibilidade de eu calcular
o total, o faturamento total, sem criar essa coluna? Existe. Existe sim. Tá? Vamos fazer isso aqui? Agora que eu vou utilizar o SunX. Olha que interessante. Eu vou vir aqui, botão direito, nova medida. Eu vou chamar ela de total faturamento 2, tá, pessoal? Total faturamento 2. Coloco igual, né? Vou dar um Shift Enter só para ficar mais claro para vocês. SunX. O SunX, pessoal, o SunX, ele é uma fórmula de agregação interativa. Eu consigo fazer o quê? Eu vou conseguir multiplicar uma coluna pela outra e automaticamente somar esses resultados. Ao invés, como o Sun, ele soma somente uma coluna. O SunX não. Eu posso fazer uma multiplicação de uma coluna pela outra, onde ele vai armazenar cada resultado e automaticamente somar esse resultado. Então, eu abro aqui um parêntese, ele me pergunta qual que vai ser a tabela que você vai somar, Fabrício. A tabela é a tabela dados venda. Então, ele perguntou aqui, olha aqui para vocês verem que está aqui, ó. Tá, qual que é a tabela? Agora ele quer saber qual que é a expressão. Né? Qual que é a expressão? Veja que o segundo item é a expressão. Qual que é a conta matemática? Eu estou pegando o preço, venda, vezes a quantidade. Vou fechar aqui o parêntese e dou um Enter. Opa, vou ver aqui, dados venda, isso está aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Aqui ficou errado, pessoal, que eu não preciso referenciar a tabela, tá? Vou colocar aqui somente o campo. Então, aqui, olha, somente o campo. Quantidade vezes preço de venda. Fecho parêntese e vou dar o Enter aqui. Então, fizemos aqui, né, a fórmula. Agora, eu vou conferir esses valores. Eu vou chamar aqui um cartão, vou chamar um card, um cartão, vou colocar ele aqui na tela e vou pegar agora aqui a total faturamento 2. Coloco ela aqui, vejo que o valor bateu 2,2 milhões, 2,2 milhões. Ou seja, a criação aqui dessa coluna aqui, total venda, ela foi desnecessária, não precisava ter criado a total venda. Porque a fórmula Sanchis, o que ela fez aqui? Ela pegou aqui o preço de venda e multiplicou pela quantidade e veio e guardou o resultado. Tá? Vou imaginar que seja resultado, guardou o resultado. Ela veio novamente, pegou o preço de venda, multiplicou pela quantidade e gravou o resultado. Foi fazendo linha a linha, pessoal, linha a linha. E depois, o que ela fez? Ela veio somando, ela veio somando automaticamente aqui esses resultados. De forma que não seria necessário ter criado aqui a total venda. Então, o SUM, ele calcula uma coluna única, né, uma coluna única, e o SUMX, o que ele faz? Você consegue fazer a multiplicação de duas colunas, por exemplo, a multiplicação de duas colunas, por exemplo, e depois somar automaticamente essa coluna. Essa que é a diferença do SUM e do SUMX. Já que eu calculei aqui o total venda, vamos criar aqui o seguinte, vamos criar uma outra medida. Eu vou criar aqui o seguinte, qual medida que eu vou criar? Eu quero criar o total custo. Então, nova medida, vou chamar ela de total custo. Opa, igual SUMX. De onde, Fabrício? Dados venda, vírgula, né? Qual que é a expressão? Preço, custo, certo? Vezes quantidade. Simples assim. Fecho o parêntese, coloco o Enter aqui.
Vou criar agora aqui um outro cartão. E clicar na tela branca, um outro cartão. E vou trazer agora aqui, opa, o meu total custo. Então, o meu total, opa, total custo, deixa eu ver se eu calculei errado. Vamos analisar aqui, ó. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu coloquei preço venda, tá vendo? Olha o erro meu aqui, total custo. É preço custo, Fabrício, vezes a quantidade. E ficou igual, né? O valor ali. Então, o meu custo foi menor, né, que o meu lucro, né? O meu faturamento foi de 2,2 milhões, o meu custo foi de 1,85. Se eu tenho o meu lucro, o meu faturamento, e tenho o total custo, eu consigo saber o lucro. Essa ia ser a minha dica extra. Né? Como que eu vou calcular aqui o meu lucro? Eu posso, pessoal, calcular o seguinte: eu posso pegar uma medida e subtrair da outra. Então, eu posso vir aqui, olha, na parte de dados, nova medida. Pessoal, pode clicar aqui, pode vir aqui diretamente na tabela. Tem a opção aqui em cima também de criação de uma nova medida, tá ok? É bem simples. Então, lucro. Vou pôr total lucro. Qual que é o meu total lucro? O meu total lucro é o quê? É o meu faturamento, pode ser o 2, pode ser um, deu o mesmo valor, né? Menos o quê? Menos o meu total custo. Então, lucro, faturamento menos o custo, eu vou ter o din-din que sobrou da venda, que vou ter o meu lucro. Vou clicar aqui na tela branca, na área de Canvas, vou chamar um novo cartão, vou chamar um novo cartão e vou agora colocar ali o meu total lucro. Então, o meu total lucro foi de R$ 349.000. Ok, pessoal? Então, pessoal, é isso aí, né? Mais uma aula para vocês. Inscreva no canal, curta, compartilhe. Eu vou deixar aqui embaixo a base para download, tá? E também aí um link de inscrição do nosso curso Power BI Profissional, mais a criação de 15 projetos práticos. Ok, pessoal? Encerrou e até a próxima aula.